Algumas divas pop podem ser problemáticas aí em alguns sentidos, afinal, né, essa vida de álcool, sexo, drogas, rock and roll, pressão, fãs, deve ser mesmo uma loucura, né, gente? Agora, pega tudo isso, tá? Pega aqui e junta tudo isso com uma maldição sobrenatural bizarra em que uma entidade te persegue com um sorriso maligno até a morte. Temos aí a situação da nossa diva pop fictícia favorita, Sky Riley, a nova vítima da maldição do sorriso. Hoje, então, vamos falar tudo sobre o filme Sorria 2, vamos analisar ele por completo, vamos explicar o filme todo, falar sobre referências, curiosidades. Então fica até o final do vídeo, senão você vai ser o próximo a pegar a maldição do sorriso. Se você é novo aqui, oi, prazer, eu sou a Baby. Aqui nesse canal eu falo sobre filmes e séries de terror e curiosidades aí dos bastidores. Então, se você gosta desse mundo do terror, fica por aqui, se inscreve no canal, já deixa seu like, seu hype e seu comentário logo no início do vídeo, que ajuda muito. E não esquece também de me seguir aqui nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Bom, o primeiro Sorria, né, que já tem vídeo aqui no canal sobre, estreou lá em 2022, foi um sucesso. Então, logo em 2023, Sorria 2 já foi confirmado também com a direção do Parker Finn. Sorria 2 estreou aqui no Brasil no dia 17 de outubro de 2024 e veio trazendo uma nova história da maldição do sorriso. Bom, o filme, gente, já começa com esse cara aqui. Quem lembra dele? Ele está lá no primeiro filme. Ele é o namoradinho ex ali da Rose e ele que no final ali de Sorria 1 acaba testemunhando a mulher tirando a própria vida e a maldição agora está com ele. Gente, um PS, esse ator, no primeiro filme, eu não sei se eu tinha percebido isso, mas ele é aquele garoto gótico de Garota Infernal. Vocês lembram dele? Tá diferente, né? Mas aqui também posso te garantir que ele está tão triste e pra baixo quanto o gótico lá de Garota Infernal, porque, né? Ele está amaldiçoado. E qual que é o plano dele aqui, gente? Lá no primeiro filme, a gente descobriu que existe uma forma aí de escapar da maldição. Basta, tá? Apenas isso. Trocar ali a sua morte pela morte de outra pessoa. Ou seja, você precisa matar alguém de uma forma traumática, tá? Na frente de outra pessoa. Aí essa outra pessoa agora que vai estar com a maldição. Então o plano dele é fazer isso com uns bandidos lá que ele já conhecia, porque o Joel, ele é policial. Então o plano dele é passar a maldição para pessoas que merecem, vamos dizer assim. Aí ele entra na casa desses bandidos e tenta, né, fazer o plano ali acontecer, só que dá meio errado, acaba que morre mais gente que o necessário. E no final das contas, o Joel, sim, consegue passar a maldição adiante, mas não da forma como ele gostaria. O Louis, que é um personagem aqui importante da história, acaba testemunhando a morte traumática ali do plano do Joel. E assim, agora a maldição está com ele. O Joel tenta fugir ali da casa, mas no final das contas não adiantou nada, porque ele acabou sendo atropelado aí, amassado, gente, esmagado por um carro quando ele tá fugindo. E esse é o nosso início de Sorria 2. A gente vê só ali o rastro de sangue do carro, formando um sorrisinho, e o Joel todo esmagado ali, parecendo, sei lá, um purê de carne. Depois disso, conhecemos a nossa diva Sky Riley, e ela tá dando uma entrevista ali pra Drew Barrymore, num programa que eu acho que existe na vida real, tá? Eu acho que existe mesmo um talk show da Drew Barrymore, mas eu não sei se tem realmente esse nome que aparece aqui. Mas enfim, aqui Sky Riley está dando uma entrevista pra Drew e falando do seu comeback. O que acontece? Sky estava há um ano sem fazer aparições, sem pisar nos palcos, sem fazer shows, sem ir pra turnê, porque há um ano atrás ela tinha se envolvido em um acidente de carro super grave com o namorado, um ator famoso, Paul Hudson, e esse namorado acabou morrendo no acidente. A Sky sobreviveu, mas, né, machucou, tem algumas sequelas aí, algumas dores. E também tem uma coisa, na época do acidente, no acidente, né, tanto o namorado quanto a Sky estavam super drogados, alcoolizados e dirigindo ali, super irresponsáveis. A Sky já tava ali tendo um problema com abuso de drogas, então ela tava vivendo aí esse momento
momento das celebridades e elas dão, né, uma enlouquecida, uma despirocada. A Sky tava assim, rolou o acidente. Agora ela está fazendo seu comeback um ano depois. Ela tá ali, né, ensaiando com os dançarinos e parará. Ela vai começar, gente, uma super turnê aí de comeback. Então tem que estar pronta, né, tem que estar ensaiada, preparada. E eu gosto desse filme porque tem algumas partes musicais, assim, que a Sky canta as músicas dela ou interpreta ali as músicas dela. E as músicas dela são até boas, viu, gente? Eu gosto. E tem uma aqui que talvez já esteja mostrando aí que ela tá meio dodói da cabeça, porque a música fala assim: Doutor, preciso de um novo cérebro. Você consegue mudar os meus pensamentos? Você consegue deixar eles limpos? Esse retorno aí da Sky aos holofotes tá exigindo muito dela, né? E ela que já sofre de dores aí que são sequelas do acidente, começa a sentir mais dor ali. Então, ela quer tomar um remedinho ali pra dor. Só que, gente, as pessoas que são adictas, né, e tudo mais, muitas são viciadas nesses próprios remédios pra dor. Aqui ela toma um remédio aí que é um opioide e tudo mais, e opioide super vicia, então não é uma coisa que ela deveria tá tomando ali, visto que ela é uma adicta em recuperação, parará, parará. Mas ela abre ali a caixinha dela, tem 2 remedinhos, ela vai tomar. Só que, gente, o remédio cai dentro do ralo da pia e ela perde, tipo assim, os últimos 2 remédios que ela tinha ali pra conseguir sobreviver aí essa turnê. Diante disso, né, e de todos os compromissos que a Sky tem aí pela frente, inclusive a mãe dela, que é a empresária dela, e ela tá ali tacando tarefa na menina. Ah, amanhã você tem entrevista X, depois você tem sessão de autógrafos Y, depois você vai ensaiar, depois você vai fazer não sei o quê. Ela toma a decisão, então, de procurar o Louis. Sabe o Louis? Lá do início do filme, que pegou a maldição? Então, ele é o traficante ali dela. E ela vai até a casa do Louis pra poder comprar mais remédio ali pra dor. Ela manda uma mensagem pro Louis, tá? Perguntando se ela pode ir até a casa dele. Ele responde que sim. Então ela chega lá, só que ele recebe ela de uma forma muito esquisita. O Louis, ele tá, né, ficando doido, afinal de contas, ele está com a maldição. E ele abre a porta e simplesmente coloca uma espada ali no pescoço da Sky, tipo, com medo dela, e pergunta: por que você tá aqui? Como assim você aparece na minha casa do nada? Ele tá paranoico, né, gente? Porque ele tá com a maldição. E a Sky fica tipo: mas você me respondeu falando que eu poderia vir aqui. Aí ele fica meio confuso, fala que não lembra de ter mandado essa mensagem. Gente, ele tá aparecendo aqui que tá super drogado, né? É a primeira impressão aí que a gente tem do Louis. Ele tá agindo muito estranho, mas a Sky fala que ela só quer ali o remédio dela pra dor, que ela vai pegar ali, pagar e ir embora. O Louis entra ali num dos quartos, fala que vai pegar o remédio, até que ali na frente da Sky, o Louis começa a ser meio que possuído. Ele vai engasgando, né, que a gente sabe que é a entidade ali entrando no corpo dele. De repente ele para, sorri, e ali no apartamento dele tem alguns pesos de academia, né, uma academia em casa ali que ele tem. Ele simplesmente pega essa anilha, né, um peso assim absurdo, deixa eu ver aqui, deve ser uns 20 quilos. Ele pega essa anilha na frente da Sky e começa a bater a anilha na própria cara, gente. E essa cena, ela é assim, pesada, ela é bem explícita ali. A primeira vez que ele bate a anilha na cara, ele já quebra o nariz aqui, tudo já fica assim, terrível. E ele vai batendo, e vai batendo, e vai batendo. E assim, gente, eu não tenho problema com sangue, machucado e tudo mais nos filmes. Mas esse tipo de cena, eu não sei se é pra vocês assim também. Mas eu, ao mesmo tempo que eu fico chocada vendo e com vontade de não olhar, tipo, ai meu Deus, eu fico tipo, eu preciso olhar isso até o final, eu preciso ver o que vai acontecer. Então, eu não consigo fechar os olhos igual algumas pessoas fazem com cenas assim. Bom, acho que na terceira ou quarta batida que ele dá com essa anilha na cara, ele morre, né? Obviamente. E a Sky acabou de presenciar tudo isso, né? Como se ela já não tivesse traumas o suficiente. Ela fica bem chocada. Ela pensa até no primeiro momento em ligar ali pra emergência, mas ela olha ao redor e ela vê ali um pouco de cocaína
ali na mesa, né? Umas drogas e tal. E aí o cara ali com a cara esmagada por uma anilha. Tipo, como que ela vai explicar isso pra polícia? Que o próprio homem deu umas anilhadas na própria cara. É meio suspeito, né, gente? Então ela resolve ir embora, sem chamar a polícia nem nada. Vai pra casa dela, completamente assustada e traumatizada. Bom, acho que agora sabemos, né, que a maldição do sorriso está com Sky Riley. E logo ela começa a vivenciar umas coisas bem aterrorizantes. E uma delas, gente, é logo que ela volta ali da casa do Louis pra casa dela, ela vai, né, deitar pra poder tentar dormir e descansar um pouco dessa noite bizarra que ela viveu. E quando ela fecha o olho, ela escuta um barulho muito característico de, tipo, talvez uma parte do osso aqui da cara, da carne soltando. É um barulho meio que é tipo. Eu não sei o que é pior, escutar o barulho ou ver ali a cara do cara sendo despedaçada, caindo aos pedaços, né? Mas a Sky escuta esse barulho, logo acende a luz pra ver, né, se tem alguém ali. Mas não tem nada. Começou, gente. Começou a perturbação na vida da Sky. Seguindo ali a rotina dela, né, a vida, os compromissos, ela fica um pouco preocupada de descobrirem que ela tava lá na casa do Louis, porque quando, né, ela viu aquela cena dele fazendo aquilo com ele mesmo, ela acabou vomitando ali na casa e ela fica meio, né, paranoica se vômito tem DNA, e se alguém vai descobrir que ela tá lá. E, gente, ela recebe uma mensagem anônima perguntando se ela tava na casa do Louis na noite passada. Então, parece que alguém sabe, né, que ela esteve lá. Não sabemos se esse alguém vai ameaçar ela com alguma coisa, enfim. A gente só vê que ela está cagada de medo de ser pega, também cagada de medo com as aparições. Tem um momento que ela tá experimentando roupa ali, né, experimentando figurino pra turnê, e ela acaba vendo o Louis no espelho atrás dela, e essa cena é bem bizarra, porque, gente, dá muito medo de ver a cara do Louis de novo, porque a gente sabe que a cara dele tá toda desfigurada, e ele fica agora aparecendo pra Sky, né? Aos poucos, tá? A Sky vai ficando cada vez mais dodói da cabeça. E ela já tava, né? Ela já tava vivendo um momento difícil ali, o retorno dela depois de uma situação tão traumática. E agora, com essas aparições do Louis, ela tá ficando cada vez pior. E a gente vê que ela volta ali a ter uma mania que ela tinha, que é de arrancar o próprio cabelo, né? Arrancar os fios de cabelo. Tricotilomania, alguma coisa assim. E a gente vê que ela tá com esse hábito de puxar o cabelo toda vez que acontece alguma coisa ali que é emocionalmente difícil pra ela. Aí, gente, ela vai, tipo, pra uma sessão de autógrafos, assim, um meet and greet em que ela tá assinando ali as camisas pros fãs, tirando foto com os fãs e tudo mais. E acontece uma situação bizarra. Coitada dessa mulher, gente, ela não tem um dia de paz. Mas um fã dela, completamente louco e esquisito, tenta assediar ela ali no meio desse encontro, e aí vem segurança e tem que retirar ele. Acontece isso com a Sky, os seguranças tiram esse cara dali, tudo certo, acalmam-se as coisas lá, e a Sky volta pra sessão de autógrafos. Só que aí, gente, aparece uma menininha bem da bizarra, que ela parece aquela menina do Nemo, só que com um sorriso macabro, né? E essa menininha vai tirar foto ali com a Sky, com esse sorriso muito louco, psicopata, medonho, mas beleza, ela não fez nada com a Sky, pelo menos. Chegando em casa ali, a Sky, que precisa de um apoio emocional, resolve ligar pra ex-melhor amiga dela. O filme não aprofunda muito nesse conflito, mas a Sky tem uma melhor amiga que se chama Gemma, mas elas tinham, tipo, tretado ali, cabuloso, há um ano atrás, e elas não se falavam mais. Mas como a Sky agora tava precisando de um apoio, ela resolve ali ligar pra Gemma pra poder chamar a ex-amiga pra poder ir lá pra casa dela, pra elas conversarem, pra Sky desabafar e parará. A Gemma acaba atendendo ali a ligação, a Sky pede desculpas, chama a amiga pra ir lá, e a Gemma topa, fala, não, beleza, daqui a 45 minutos eu tô aí, espera aí. Nesse meio tempo da Sky ter ligado pra Gemma até a Gemma chegar, a Sky tem
um evento ali, um acontecimento na sua própria casa. Ela começa a ver ali no corredor as roupas daquele cara lá, daquele fã doido que tinha tentado agarrar ela na sessão de autógrafos. Então, né, logo você ia pensar, tipo, putz, o cara invadiu minha casa, esse louco vai me atacar. E quando a Sky olha pro fundo do corredor escuro, tá o Stalker pelado ali, gente. Bizarro. A Sky fica achando que ele invadiu a casa dela, fica morrendo de medo, só que adivinha, gente. Adivinha só. Nada do que estava acontecendo ali era verdade. Só a Sky tinha visto aquilo. Quando ela vai olhar de novo, as roupas não estavam lá. Ou seja, foi uma alucinação? Parece que sim. O que mais nesse filme seria a alucinação? A Gemma chega ali, abraça a amiga, fala: Minha filha, o que tá rolando? Que você tá aí doida, gritando? Aí a Sky fica meio confusa, tipo, ai, tem umas coisas meio loucas acontecendo aqui comigo e parará. As duas conversam ali e vão dormir. Nessa noite, que elas estão dormindo ali juntas na mesma cama, a Gemma vira ali pro lado na cama, elas estão deitadinhas assim, ó. A Gemma vira assim. Calma, é mais maligno. E ela fala assim pra Sky: Você é uma pessoa horrível. E a Sky fica tipo: Quê? Eu tava desabafando aqui com você tá me chamando de horrível? Só que quando ela olha pra Gemma, a Gemma tá de olho fechado, dormindo. Ou seja, ela não tava sorrindo e nem tinha falado. Ela tava dormindo. Como que ela tinha falado que a Sky era uma pessoa horrível? Estranho. E aqui, gente, a Sky, né, ela já começa aí a ter uns lapsos temporais, igual o Louis estava tendo. Lembra que quando ela chegou lá na casa do Louis, ele não lembrava que tinha mandado uma mensagem pra ela, aí depois ele fica confuso de novo. A Sky já tá começando a ficar assim, do nada, já tá de dia pra ela. Ela tem esse acontecimento aí da Gemma falando dormindo à noite. Quando ela pisca, já tá de dia e ela acorda ali super atrasada pro compromisso que ela tem, despede ali da amiga em casa, fala pra elas se encontrarem depois e vai pro ensaio. Aí, mais uma cena, né, de dança, cantoria, lá, ó. Essas danças, né, de divas pop tem todas essas acrobacias que levanta a mulher pra cima, joga ela pro alto e parará. E no meio desse ensaio, a Sky acaba caindo ali e quebrando a perna com uma fratura exposta, assim, gente, tensa. E ela começa a gritar ali no meio do ensaio: Ai, minha perna, gente, ah! Só que aí o coreógrafo vai acender a luz ali, os dançarinos vão ajudar, olham pra perna da Sky e não tem nada, uai. Que isso? O que essa louca aqui tá gritando? A Sky, ela já tá aqui, ó, na linha de ascensão de piruleibe das ideias. Mas é isso, gente. Ela já tava mal da cabeça antes da maldição. E agora a maldição está mexendo com a cabeça dela. Porque a gente sabe que a maldição do sorriso é uma coisa que mexe com a cabeça de quem tá ali possuído ou sendo perseguido pela entidade. E assim, enquanto esses acontecimentos com a Sky estão só escalando aí, ela fala, gente. Ela fala ali pra mãe que ela não tá bem. Ela está demonstrando que ela não está bem, ela está falando que ela não está bem, que ela não quer mais fazer a turnê, que ela não quer mais se apresentar, mas a mãe dela, que é a empresária dela também, quer que ela continue mesmo assim, que ela faça a turnê, que é importante, porque senão eles vão perder muito dinheiro, que também senão ela vai ser mal falada, que ela vai deixar um tanto de gente na mão. Então a Sky simplesmente não consegue sair dessa situação, mesmo pedindo ajuda. O grande estopim ali pra ela é quando ela vai apresentar ali um evento beneficente e ela começa a meio que ter um breakdown ali no palco, falando que a música é muito boa, mas também destruiu a vida dela, que essa indústria era muito difícil para as pessoas tomarem cuidado. E assim, ela não deveria estar falando isso ali na frente do palco, porque era meio que pra ela incentivar aí as pessoas e não, né, deixar todo mundo pra baixo. Durante esse evento beneficente, ela também tem uma visão ali do seu ex, o Paul Hudson, caminhando em direção a ela com um sorriso macabro. Ela acaba ali se embananando no palco, derruba uma véia lá de 95 anos no chão, na mesa. Coitada, essa véia deve ter morrido com essa queda. E é assim, né, que termina o evento beneficente ali e acontece todo esse desastre. O que ela pode fazer, gente? A Sky avisou que ela não tava bem, o povo tá obrigando ela a fazer as coisas, então é isso que dá, né? Nisso, gente, a Sky continua recebendo mensagem ali daquele número, lembra que tinha perguntado pra ela se ela tava na casa do Louis na noite passada. Essa pessoa desse número sabia quem era a Sky e de alguma forma sabia que ela tava passando por essas coisas estranhas. A Sky decide então se encontrar com essa pessoa em um bar
E essa pessoa é um cara chamado Morris. O Morris explica ali a lógica da maldição pra Sky. A entidade possui ali a pessoa, infecta a mente dela e em menos de uma semana deixa essa pessoa completamente doida, se alimentando ali das coisas ruins da cabeça dela. Com cerca de uma semana, então, a pessoa se mata na frente de outra pessoa de uma forma traumática para poder passar a maldição para frente. E assim, a entidade, a maldição, tem um novo hospedeiro, a pessoa que presenciou aí esse suicídio. E como que o Morris sabe disso tudo, gente? Pois é, o irmão dele tinha sido uma das vítimas aí dessa corrente. Ele sabia que a vítima antes do Louis tinha sido o policial Joel e que antes tinha sido a Rose do primeiro filme. E o irmão dele, né, tinha passado por isso, tinha tentado avisar ele que estava passando por isso, o Morris não acreditou. Então agora ele tá meio que tentando ajudar as pessoas que estão passando por isso, porque ele se arrependia muito de não ter acreditado no irmão. Aqui, gente, diferente do primeiro filme, o Morris propõe uma alternativa que não envolve assassinar outra pessoa na frente de uma terceira pessoa. Morris diz que ele tem uma teoria aí de que o hospedeiro sai do corpo da pessoa quando a pessoa morre. Então, uma boa ideia seria matar a Sky ali de uma forma induzida. A maldição sairia do corpo dela e, né, seria eliminada. E depois ele ia ressuscitar a Sky. Esse cara, gente, o Morris, ele é enfermeiro ali, então ele sabe fazer essas coisas e ele fala isso pra Sky e apresenta essa alternativa, mas a Sky aí de primeira não topa, vai embora do bar. Chegando no apartamento dela, parece que ela tá decidida aqui a fazer as malas e fugir pra algum lugar. Só que aí, gente, acontece uma cena muito boa. Eu amo muito essa cena. Pra mim, ela é uma das melhores cenas de filmes, assim, que é quando ela tem a visão, né, dos dançarinos dela com sorrisos macabros. Gente, olha isso aqui. Olha esses sorrisos. E aí, esses dançarinos vão se aproximando com movimentos coreografados ali, mas ao mesmo tempo muito bizarros, e vão perseguindo ela ali dentro do apartamento, pegam ela ali e jogam contra uma mesa, tudo com movimentos ali, como se fosse uma coreografia do próprio show dela, e eles vão segurando ali, agarrando ela, e enfiando o braço aqui dentro da boca dela, e nesse momento, gente, a gente tem um flashback aí. Ao longo do filme, a Sky tem alguns flashbacks do acidente de carro dela junto com o ex lá, mas aqui a gente tem um flashback em que descobrimos o que exatamente aconteceu ali no acidente. A Sky e o namorado, o Paul Hudson, estavam na estrada, os dois estavam, tipo, alcoolizados, drogados, loucos e discutindo. Quem tava dirigindo era o namorado e no meio da discussão, ele começa a chamar a Sky de doida, fala que ela só sabe chorar, que ela é insuportável e fica irritando ela. Gente, nossa, que vontade de dar um soco na cara desse cara. Assim, eu não faria o que ela fez, mas eu daria um soco na cara dele depois. E a Sky ali, super irritada com a discussão, com o que ele tava falando, e ele tava insultando muito ela, ela pega o volante da mão dele e desvia, o que faz eles caírem ali numa ribanceira e fez o cara, né, morrer. Depois desse flashback, ela simplesmente acorda ali em uma cama de uma clínica psiquiatra. Então, ela tava ali com os dançarinos malignos perseguindo ela dentro da própria casa dela. Flashback, e do nada, ela acorda ali numa clínica. Parece que ela tinha sido encontrada ali na sua própria casa, desmaiada e tudo mais. Então, a mãe dela levou ela pra essa clínica de recuperação, reabilitação, mas ela não vai ficar ali por muito tempo, não. É só um dia, tá? É só um dia que você tem pra se recuperar aí dos eventos traumáticos da sua vida, porque, ó, amanhã você tem que bater ponto lá no show, tá, minha filha? E a Sky fala de novo, tipo, eu não consigo, não me faz fazer isso, eu não consigo fazer o show, e elas tretam. A mãe dela fala que a Sky é egoísta e piriri pororô, até que a mãe dela dá o sorrisinho maligno, pega ali um caco de vidro e começa, ó, e aí sangue, 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 jorra, aquela coisa muito louca. A Sky fica apavorada ali, e quando ela tenta sair pela porta, ela olha pra mão dela e vê um
caco de vidro. Ué, que isso? Fui eu que fiz isso aqui com a minha mãe? Não foi ela mesma? Ué, né? Ela fica ali confusa, né? Será que ela mesma matou a mãe e teve uma alucinação ali? Enfim, ela sai fugida do hospital, cheia de sangue na roupa, vai correndo, já manda mensagem pro Morris e fala: não, vamos fazer o plano lá de você me matar e me ressuscitar, é isso aí, eu não quero mais passar por isso, vamos resolver isso aqui. A Gemma, melhor amiga, já chega ali com o carro, as duas saem no carro, a Gemma vai dirigindo, ajudando a amiga. Não, amiga, você vai chegar lá, você vai conseguir, parará. Até que Sky tá ali, né, no carro. Quem tá dirigindo é a Gemma, a Sky tá do lado. E a Sky vê o telefone dela tocando. E é a Gemma. Ué, a Gemma tá dirigindo? Como é que ela tá me ligando aqui agora? A Sky atende. E aqui escutamos a verdadeira Gemma, que nunca tinha ido lá na casa da Sky, que nunca tinha nem retornado a ligação pra Sky, tava, né, retornando a ligação só agora pela primeira vez. Então, todas as aparições aí que a gente viu da Gemma durante o filme era fruto ali da imaginação, né, da maldição da entidade que tá na cabeça da Sky. Bom, né, a Sky percebe que não é a amiga dela que tá ali dirigindo, que ela tá tendo uma alucinação, ela tenta mentalizar ali que ela que tá no controle, quando ela vê ela que está dirigindo o carro e indo ali atrás do Morris. Ela encontra o Morris, eles vão, tipo, pra um freezer, onde eles vão realizar o plano ali de matar a Sky e depois ressuscitar ela. Só que no meio disso tudo, o Morris deixa ela sozinha ali naquele freezer e, adivinha, a Sky é atacada novamente por essa entidade do sorriso que agora se disfarça dela mesma na versão dela que sofreu o acidente lá um ano atrás. A Sky tenta ali fugir de alguma forma, falando que tem o controle da própria mente, falando que não vai deixar a entidade vencer. Só que aqui não tem dessas, né, gente? Estamos em um filme de terror, a gente sabe que na maioria das vezes não vai dar certo o seu plano. De repente, tá, agora Sky está no palco do seu show, da sua turnê. Ela sai desse negócio que parece um pulmão de ferro aí e tá lá no palco aí, milhares de pessoas, milhares de fãs esperando ela. Ela olha ali na plateia e vê a mãe, ou seja, não matei minha própria mãe, a entidade não matou minha mãe. Ela tá ali no palco completamente assustada, tipo, que porra é essa que tá acontecendo? Eu tava lá no freezer, agora eu tô no palco, como assim? E aí, ela olha pra frente e vê ela mesma com um sorriso macabro. E essa, né, Sky aí com um sorriso maligno abre aqui, gente, a própria barriga e sai aquele monstro todo. O monstro, né, que aparece no primeiro filme, que representa aí a entidade. E esse monstro acaba entrando ali dentro da Sky, fazendo ela tirar a própria vida ali no palco, na frente de milhares de pessoas, dando microfonadas na própria cabeça. Gente, e aqui, deixa eu só fazer um parêntese sobre esse monstro. No primeiro filme, eu elogiei ele, mas aqui no segundo filme, gente, não ficou bom. Esse CGI não ficou bom. Tipo, essa cena final, pra mim, tá muito mal feita. Não é nem mal feita, não ficou boa. Pra mim, os efeitos não ficaram bons. Mas, enfim, fim do filme, a Sky, né, tira a própria vida ali na frente de todo mundo nesse estágio lotado. E agora, né, gente? Como que um possível terceiro filme que continuasse a história explicaria isso? Porque com a Sky fazendo isso ali na frente de milhares de pessoas, na teoria, né, na lógica ali da contaminação, da maldição da entidade, agora todas essas pessoas estão com a maldição, talvez, criando aí uma epidemia, uma maldição epidêmica, ou talvez pandêmica, porque no primeiro filme a gente sabe que chegou aqui no Brasil, eles falam, todas essas pessoas foram contaminadas, será? Sorria 2 consegue fazer uma coisa que eu acho muito inteligente pra uma continuação. Ele mantém aí a mesma entidade e as mesmas regras do primeiro filme, mas coloca a maldição dentro de um mundo completamente diferente. Se Sorria 1 era ali uma história relativamente íntima sobre uma psiquiatra lidando com um trauma que ninguém ao redor conseguia enxergar, Sorria 2 pega essa ideia e coloca nas costas de uma das pessoas mais observadas do mundo, uma diva pop. E isso não aconteceu por acaso, tá? O Parker Finn, o diretor, contou que quando ele começou a pensar ali numa continuação, ele descartou várias ideias justamente porque elas pareciam óbvias demais. Foi quando surgiu a ideia de acompanhar, né, uma mega estrela pop, que ele percebeu que agora sim ele tinha encontrado algo novo que ele queria explorar. O que mais interessava pra ele era essa relação quase absurda que a gente tem hoje com as celebridades. Pessoas que
são observadas o tempo inteiro, idolatradas, julgadas e obrigadas a manter uma persona pública, mesmo quando estão por dentro. E é daí que nasce a Sky Riley. Quando a gente conhece a Sky, ela tá tentando reconstruir aí a carreira depois de um período extremamente traumático. Ela tinha enfrentado, né, problema com drogas, sofreu um acidente grave e perdeu o namorado Paul. O corpo dela ainda sente as consequências do acidente, principalmente através das dores, né? Mas o que realmente não se curou foi, ó, a cabecinha dela. E Sorria 2 passa o filme inteiro explorando essa volta dela aos palcos, estando aí dodói da cabeça. A Sky tá ensaiando, fazendo entrevistas, encontrando fãs, promovendo a turnê e sorrindo ali pras câmeras. Pra todo mundo do lado de fora, ela tá voltando ao normal. Só que dentro dela ainda existe muita dor e um incômodo, né, de estar sendo vigiada o tempo todo por todo mundo. Não só os fãs, o público, as pessoas, mas também ali a mãe dela, os assistentes, todo mundo ali sempre muito em cima. E é justamente nesse momento que ela procura o Louis pra conseguir o remédio lá escondido, e é também nesse momento, né, que ela entra em contato com a entidade. O Louis tira a própria vida dele ali na frente da Sky e passa a maldição pra ela. E aí a entidade encontra uma vídea que praticamente já estava preparada para ela. E eu acho que isso é uma das principais ideias da franquia. A entidade, ela não cria todos os traumas da vítima. Ela encontra aquilo que já existe ali dentro e usa contra ela, se alimentando ali do trauma. Para quem viu o vídeo sobre o primeiro filme, vai lembrar, talvez, que eu falei sobre isso. Que a maldição, né, a entidade, ela passa através de um novo trauma, mas ela sobrevive ali se alimentando de traumas antigos. A pessoa precisa presenciar uma morte violenta para poder receber a entidade e é destruída por isso. Mas os traumas antigos contribuem também. A Rose carregava a culpa pela morte da mãe no primeiro filme e aqui a Sky carrega a culpa pela morte do Paul. Assim como no primeiro filme, né, a entidade continua sendo uma representação do trauma. Ele passa de pessoa para pessoa através de uma experiência extremamente violenta. Uma pessoa presencia algo horrível, aquilo entra nela, começa a destruir sua vida e eventualmente é transmitido para outra pessoa, assim como um trauma geracional. Mas Sorria 2 acrescenta um outro elemento, que é a performance. A Sky vive profissionalmente de apresentar uma versão dela mesma para os outros. Ela tem que subir no palco mesmo quando ela tá mal. Ela tem que conversar com os fãs, ela tem que dar entrevistas, ela tem que sorrir. E aí é aquela boa ironia do filme, né? A grande marca da entidade é justamente o sorriso. O sorriso que normalmente representa felicidade, simpatia, segurança, e que aqui dentro de Sorria significa exatamente o contrário e é usado como uma máscara. E quem poderia ser uma vítima mais perfeita para uma entidade dessas do que uma celebridade cuja profissão exige que ela coloque uma máscara emocional e performática todos os dias? Que é aquela sensação de ser vista, mas não ser verdadeiramente conhecida. Milhões de pessoas sabem quem é a Sky Riley, mas praticamente ninguém conhece a Sky de verdade. Pra mim, tá? Uma das coisas mais legais de Sorria 2 é que o filme não quer só mostrar a Sky perdendo a noção ali da realidade. Ele quer fazer a gente se perder ali junto com ela. E, gente, sabe o que é legal também? Se tornar membro aqui desse canal e fazer mais parte ainda dessa comunidade aqui muito maravilhosa que ama o universo do terror. Os membros do canal têm pelo menos 3 vídeos a mais por mês. Esses vídeos são bastidores, vlogs, creepypastas, vai ter react também. Além, né, de também terem acesso antecipado a tudo que eu posto aqui. E também, gente, se tornando membro, você ajuda muito esse canal a continuar crescendo e existindo. Então, ó, o link tá na descrição. Mas, ó, sobre o filme querer fazer a gente se perder junto com a Sky, é por isso, tá, que existem tantos cortes estranhos, reflexos, planos de cabeça pra baixo e movimentos de câmera que parecem ali ligeiramente errados. O diretor de fotografia é esse cara aqui, o Charlie Suroff, e ele explicou que os enquadramentos invertidos foram pensados justamente pra representar o mundo da Sky virando de cabeça para baixo. A equipe também usou lentes abertas muito perto do rosto dela para poder criar uma sensação de vulnerabilidade e isolamento. Por isso, muitas cenas têm aquela sensação quase de dissociação, vocês repararam? É uma linguagem visual para mostrar que a Sky não consegue mais confiar naquilo que ela vê. E a gente também não. O primeiro Sorria já fazia isso, mas o segundo vai muito mais longe. E
A BFF ali, a Gemma, é o melhor exemplo. Durante boa parte do filme, a gente acredita que a Skye realmente retomou o contato com a amiga. Depois, a gente descobre, né, que a verdadeira Gemma aparentemente nunca esteve ali e o filme deixa pistas. A real é que, depois da morte do Louis, praticamente qualquer coisa pode ter sido manipulada. A morte da mãe da Skye, por exemplo, claramente não aconteceu daquela maneira, porque ela tava ali viva no show. Aquele encontro com o Morris e toda a sequência no freezer também se revelam parte da manipulação. Até hoje não existe aí confirmação absoluta de onde começa a grande alucinação final. E essa falta de uma fronteira clara, vamos dizer assim, faz parte do objetivo do filme. No final, a entidade entra ali na Skye e então ela aparece diante do público sorrindo. A Skye pega o microfone e, né, tira a própria vida diante de milhares de fãs. E é um final perfeito pra personagem porque tudo termina exatamente onde começou, na performance. A vida inteira da Skye foi um espetáculo e a morte dela não foi diferente. No geral, eu gosto bastante de Sorria 2 e acho que ele consegue ser uma continuação interessante justamente porque não tenta simplesmente repetir o primeiro filme. A ideia de colocar ali a maldição na vida de uma estrela pop funciona muito bem, principalmente porque permite falar de fama, pressão, vício, culpa e perda de controle de uma forma que combina ali com a entidade. A Naomi Scott, que faz a Skye Riley, também carrega o filme praticamente inteiro e entrega uma atuação muito boa, principalmente nos momentos em que a Skye vai ficando cada vez mais ali, biruleibe, sem saber o que é real. E acho que aqui também eles conseguiram se aprofundar mais nos traumas da protagonista do que no primeiro filme, deixando a gente mais próximo ali da Skye do que a gente era da Rose, por exemplo. Gosto dos jumpscares, eles seguem muito a lógica do primeiro filme, mas aqui eles são um pouco mais agressivos e mais frequentes. O Parker Finn, ele gosta de criar uma tensão ali bem longa, deixar a cena aparentemente normal e depois quebrar tudo com uma aparição muito rápida, geralmente acompanhada de um estouro sonoro ali bem alto. Uma coisinha que eu já falei, né, que não me agrada desse filme é o CGI. Pra mim, aquela cena final do monstro não ficou legal e por ser a última cena, né, talvez atrapalhe um pouco a sensação que fica no final. Uma pena, porque o filme, na minha opinião, tem muito mais coisas boas do que ruins. Bom, e agora eu quero saber de vocês aqui nos comentários o que vocês acham do filme Sorria 2, se vocês amam, se vocês odeiam, se vocês acham melhor que o 1 ou se vocês acham o 1 melhor. Deixa aqui sua opinião nos comentários, me fala também se você analisou alguma coisa sobre o filme que eu não falei por aqui. E não esquece, claro, de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e ativar o sininho pra receber notificação quando eu postar vídeo novo. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.